Diferencial de base. Entende o que é isso e aprende a calcular e o mundo vai mudar para você. Se você entender o vídeo de hoje, já vai ter a ferramenta na sua cabeça para você operar qualquer animal em qualquer lugar do Brasil. Quiçá usar o mercado de Chicago para travar algumas coisas que te impactam aqui no Brasil. Esse é um conhecimento básico para aquelas pessoas que têm uma dúvida de: mas se o boi, que é negociado na bolsa, tem referência em São Paulo, como é que eu, que moro fora de São Paulo, vou negociar meus animais com esse mesmo contrato? Vamos aprofundar no diferencial de base? Meu povo da planilha, bom ou não? Antes de mais nada, se você não entendeu o que eu falei, é porque você não está acompanhando a série de vídeos que eu estou fazendo só sobre o mercado futuro e hedge de boi. Então assiste os vídeos aqui, se inscreve no canal, dá o like, compartilha, tá tudo aqui no primeiro comentário. Custo de base ou diferencial de base. O que é isso? Presta atenção. É a diferença do preço do boi negociado em São Paulo para o preço do boi negociado aí na sua região. Só isso. Oi? Só isso? Acabou o vídeo? Até a próxima? Calma lá também, né? Não avacalha. Vamos entender no detalhe. O contrato de boi negociado na bolsa tem como referência o indicador CPEA. E o que é esse indicador CPEA? Indicador CPEA segundo a própria página do CPEA, cpea.exalc.usp.br. Excelente página, recomendo a todos. Tá aqui. O que é o indicador boi gordo CPEA? É uma média diária ponderada de preços por arroba à vista do boi gordo no estado de São Paulo. Aqui a gente pode olhar a metodologia detalhada do indicador. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui. Qual animal o indicador CPEA considera? Bovino macho com 16 arrobas líquidas ou mais de carcaça e idade máxima de 42 meses, advindo do estado de São Paulo. Entendeu porque a padronização que eu falei no vídeo anterior se refere a esse mesmo tipo de animal? Agora, quando você entra na metodologia, que também está disponível no site do CPEA, para a gente entender de onde é que vem esses animais. Essa referência estado de São Paulo é toda e qualquer negociação ocorrida no estado de São Paulo? Não é. Região de origem. Região onde está localizado o animal transacionado. Para o indicador são 5. Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba. Bom, aí entra a seguinte pergunta. O preço que você vende o boi aí sai no mesmo preço que o indicador CPEA? Cara, mesmo que você esteja numa das cidades que é levada em conta para produzir o indicador CPEA, eu vou te dizer com 99% de certeza que o preço que você vende não é igual ao indicador CPEA, seja onde você estiver. E quando o preço que você vende sai no mesmo preço do indicador CPEA, eu vou te dizer, é uma incrível coincidência. Se você está em Goiás, por exemplo, o preço que você negocia, obviamente, é diferente do preço do CPEA. E dentro do estado de Goiás, nas micro-regiões, tem diferentes preços também. E até em relação à sua micro-região, muitas vezes o preço que você faz negócio aí na sua porteira é diferente do preço de referência da sua micro-região ou do seu estado. O que eu quero enfatizar aqui? É que os preços que são negociados em determinada região, e aqui eu vou pegar o site da Scott Consultoria para a gente ter essa noção, de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, eles são diferentes daquilo que se negocia de fato naquelas regiões para cada produtor. Mas isso você já sabe, né? Então, onde é que eu quero chegar? Você já tem, dentro da sua cabeça, um entendimento do que é custo ou diferencial de base. Porque já é natural para você que essas referências do Estado, de CPEA, etc., são apenas uma referência, certo? Então, fazendo uma conta simples aqui, ainda pegando a tabela da Scott Consultoria. Você acompanha o mercado, está vendo que o boi lá em São Paulo está 225, você aqui do estado de Goiás está 208,50. 225 menos 208,50, 16,50 de diferença por arroba. Esse é o custo de base. Esse valor é fixo? Não, a gente sabe que ele não é. Mas o que manda nesse valor? Quem define esse valor? O mercado. Se falta boi, o frigorífico vai oferecer um preço maior e o preço na sua região vai subir. Se sobra boi, o frigorífico vai oferecer um preço menor, vai sobrar boi mesmo e o preço vai cair. Agora pensa numa situação muito extrema. Tá sobrando boi aqui no estado de Goiás e tá faltando muito boi lá em São Paulo. Faria sentido então eu pegar um caminhão, encher de boi e mandar lá para São Paulo, certo?
porque aqui o frigorífico está pagando um preço lá embaixo, porque está sobrando boi, e lá no estado de São Paulo devem estar pagando mais, porque está faltando boi. Pensa no custo de base, você pode pensar no custo de colocar esse boi aqui num caminhão no estado de Goiás e levar lá para São Paulo. Se você pensar assim, talvez comece a fazer um pouco mais de sentido. Com isso, os preços da sua região podem ora ficar mais caros do que São Paulo, ora ficar mais baratos do que São Paulo. Normalmente, fica um pouco para trás. E a gente consegue ver um padrão nessas diferenças ao longo do ano. O que eu quero dizer? Eu posso pegar os preços históricos que o CPEA divulga e dar uma analisada, fazer uns cálculos em cima deles. Eu peguei aqui desde 2016 e eu fiz a série histórica, a diferença do estado de São Paulo e do estado de Goiás desde 2026 até 2024. A gente pode ver que ele se situa num intervalo, tá? Sendo que nos últimos 2 anos ele saiu um pouco desse intervalo, ficou um pouco mais diferente. Com base nesses mesmos números, eu posso calcular a média mensal desse desconto, por exemplo, para o estado de Goiás, e foi isso que eu fiz aqui. Tá? Então o que a gente pode ver no gráfico é que no mês de janeiro, normalmente, a média dos descontos desde 2016 é um desconto de 7,8%, fevereiro 8,4%, março 9%. Quando você vai ali para o mês de novembro e dezembro, esse desconto já é um pouco maior, 5,5%, 5,3%. Só um detalhe, esses dados são públicos e quem é da área não tem a mínima dificuldade de compilar eles e fazer esses cálculos. Então desconfie daquele consultor que se diz o fodão porque eu tenho um monte de número e quer te cobrar caro para passar eles. Na verdade, esses números aqui são de graça. Então vamos fazer conta? Historicamente, a gente pode ver aqui no gráfico que o boi, para entrega em maio, normalmente no estado de Goiás tem um custo de base de 10,8%. Ou seja, o preço do boi no estado de Goiás, normalmente em maio, está 10,8% para trás do valor do estado de São Paulo. Vamos colocar isso aqui em números? No dia 4/4, eu abri lá o mercado e o boi com entrega para maio de 2024, então está aqui, ó, vencimento 31/5/2024, no dia 4 ele estava sendo negociado lá a R$ 229,70. Vamos fazer uma continha aqui? CPEA, 229,70, se ele terminar assim. O boi Goiânia, como a gente viu ali na Scott, está 208,50. Esse dado aqui eu já peguei desse dia também, não mudou desde então. Qual que é a diferença disso? 229,70 menos 208,50 dá 21,20 de diferença. Isso corresponde a 9,2% de diferença, que está em linha ali com aqueles 10, alguma coisa que a gente viu no gráfico. Vamos fazer uma simulação aqui? Se o boi no estado de São Paulo vai para 250 e essa base aqui de 9,2 se mantém, significa que é de se esperar que o boi no estado de Goiás fique em 226,93 e a diferença vá para 23,07. O percentual é o mesmo, só que a diferença em números absolutos é maior. A gente sabe também que esse diferencial de base não é a regra, não é um número fixo, tá? Então vamos voltar para aquele 229,70, o número de CPEA, e vamos fazer uma simulação aqui. A gente falou que a base está em 9,2, na verdade a gente calculou esse número, certo? Vamos manter o preço no estado de São Paulo. E se o custo de base for para 10%? Aí é de se esperar que no estado de Goiás fique em 206,73. E se for o custo de base de 15%? Aí é de se esperar que em Goiás fique 195,25. O custo de base é uma diferença em valor absoluto de R$ 34,00. Vamos para uma aplicação mais prática. Por que eu tenho que ficar de olho nisso e o que impacta no meu hedge? Então a gente viu aqui que o preço na bolsa está em 229,70 e eu posso fazer um hedge nesse valor. Qual que é o cenário 1 que eu vou desenhar para a gente? Boi maio, CPEA lá na bolsa, estou conseguindo vender ele a 229,70, eu faço uma venda. O custo de base é 10,8, eu peguei aquele histórico do gráfico que eu mostrei, então a expectativa é receber no estado de Goiás 204,89, certo? Lá na época do vencimento, na época de entregar os meus animais, o boi tem uma queda, vai de 229,70 para 200, tá? Como eu estou no mercado futuro, eu fiz uma venda no 229,70 e no vencimento eu vou realizar uma compra de 200, tá? Muito provavelmente, se o mercado de São Paulo está em 200 lá em maio, significa que, mantendo o meu custo de base em 10,8, eu vou receber 178,40 pelo meu boi. Vamos fazer o consolidado da operação? No hedge,
eu recebi uma diferença de 29,70, que é o 229,70 da venda menos 200 da compra. O boi no mercado físico eu vou receber 178,40, significa que o resultado por arroba vai dar 208,10. E eu vou repetir a mesma coisa que eu já falei em 2 vídeos. Ah, Rodrigo, mas não deu exatamente naquele 204 que a gente esperava. O head na vida real não é perfeito, então se você tem dúvida vai assistir os outros vídeos aqui da série. Mas vamos continuar aqui no nosso exemplo. No cenário 2, eu vou fazer o seguinte, a gente também vende a 229,70, a gente espera receber 204,89 por conta daquele custo de base, faço lá a venda no 229,70, o boi também cai para R$200, eu faço a compra no R$200, só que o meu custo de base aumenta de 10,8% para 15%. Significa que, quando o boi está R$200 lá no estado de São Paulo, eu recebo aqui no estado de Goiás só 170. O custo de base andou durante a minha operação. Meu head vai ser nos mesmos 29,70, porque eu vendi a 229 e recomprei a 200. A venda do boi no mercado físico, quanto é que eu vou receber por ele? 170. O resultado final foi de 199,70. por arroba, sendo que no cenário 1, se o custo de base não tivesse se movido, eu teria recebido R$208. Isso é ruim? É ruim. Isso invalida o nosso head? De maneira alguma. Vamos fazer uma conta aqui. Com o head, eu recebi R$8,40 a menos, porque eu recebi 199,70 menos os 208. Eu esperava receber 208, que é a operação com o head, tá? E recebi só 199,70 devido à alteração do custo de base. Agora, sem o head, eu vou receber só R$170, ou seja, se eu tivesse deixado de fazer o head só porque o custo de base pode aumentar, eu recebi de fato só os R$170, que é o que estava valendo lá no mercado físico. Significa que, mesmo com o custo de base se movimentando, mesmo eu tendo recebido menos do que eu esperava, porque o custo de base aumentou aqui no meu exemplo, nesse caso, com o head, eu recebi 4% a menos, ou seja, minha quebra foi de 4%. Agora, sem o head, a minha quebra teria sido de 17%. O que eu quero mostrar aqui é que mesmo com o custo de base se mexendo, em desfavor a nós, ainda assim fazer o head foi melhor do que não fazer. A gente acabou de ver aqui na simulação que o head, apesar de não ser perfeito, ou seja, não bater na vírgula com aquele número lá do início, diferente dos exemplos de livro-texto, isso aqui é um exemplo da vida prática, da vida real, ele é um instrumento maravilhoso para a gente fazer gestão. A gente tem que ser profissional e tentar se precaver e se antever aos cenários possíveis. E sim, você pequeno e médio produtor pode se dedicar, pode estudar, pode se preparar, se estruturar para fazer o head e se proteger das variações no mercado. Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou saber desses números? Como é que eu vou projetar? Como é que eu vou calcular? Como é que eu vou me preparar para isso? De fato, não é difícil. Esses dados são públicos, são de graça. Tem o site do CPEA, que eu falei um pouquinho mais antes no vídeo. Já tem outras consultorias que também divulgam esse tipo de dado gratuitamente. Você pode perguntar aí para o consultor que te ajuda a fazer o head, te ajuda na administração da sua fazenda, porque todo mundo consegue ter esse dado na mão. Você já parou para pensar o que está por trás do fato de eu ter um boi em Goiás, você ter um boi em Mato Grosso e a gente poder operar o boi na bolsa, que é de São Paulo, como se fosse tudo a mesma coisa? Eu vou entrar aqui num economês, financês, rapidinho, mas não me odeia, tá? Isso tudo só é possível por conta da correlação. Como é que é? Calma, é simples. Falar que alguma coisa é correlacionada nada mais é do que falar que elas andam na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, o boi gordo em São Paulo e o boi gordo fora de São Paulo andam na mesma direção. Quando um sobe, o outro sobe. É na mesma hora? É na mesma magnitude? Tem que ser exatamente igual essa andada? Não, mas eles andam na mesma direção. E quando eles não aumentam ou diminuem na mesma proporção, é justamente quando aumenta ou diminui aquele diferencial de base, aquele custo de base que eu falei durante o vídeo todo. Mas o fato deles serem correlacionados me permite esperar que, se um subir, o outro também vai subir. Sacou? E se você ficou até aqui, um brinde. Ah, Rodrigo, mas você disse que se eu entendesse de correlação, eu ia destravar a minha cabeça para operar qualquer coisa.
bezerro, fêmea, boi magro. Me explica aí essa parada. Bom, você entendeu correlação? Quando um sobe, o outro tende a subir, quando um cai, o outro tende a cair? Me diz aí, qual é o movimento esperado entre boi, bezerro, boi magro, fêmea? Meu amigo, esse é o caminho. Mas eu não vou falar disso hoje não. Eu vou fazer um vídeo específico para correlação e cálculo de prêmio de outros animais em relação ao boi gordo. Eu sinceramente espero que esteja um pouco mais claro. Porque na hora que a gente for simular uma operação de hedge, esse entendimento de custo de base vai ser muito importante para entender a operação por completo. E aí, entendeu? Já sabia? Alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Não esquece de me ajudar a compartilhar esse conteúdo. Por hoje é isso, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.